Boa noite, amigos e amigas do nosso canal de Teologia, Escola Teológica Católica. Vamos então gravar o nosso vídeo de hoje, da sequência, o nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos começar rezando, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, para que nós possamos estudar, né, e compreender as coisas do Senhor, né? Somente através do Espírito Santo é que a gente consegue compreender realmente aquilo que Deus revelou para nós, né? Na revelação divina, tanto na Sagrada Escritura quanto na Sagrada Tradição, tá bom? Então, vamos começar rezando, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, né? Que nós possamos fazer um vídeo, nós possamos compreender aquilo que Deus quer nos dizer nessa noite de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, para que ela também nos acompanhe nesta noite e nos ensine, né, a ouvir e a praticar as coisas de Deus, assim como ela fez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, mais uma vez, aos amigos que nos acompanham, tá? E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo que nós estamos fazendo do povo hebreu, né? Eu estou intercalando vídeos aleatórios, com temas aleatórios, e também com vídeos específicos, né, de um estudo da Sagrada Escritura que nós estamos fazendo, né? Nós começamos explicando o que é a Sagrada Escritura, os livros que compõem a Bíblia Católica, qual é a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Depois, agora nós começamos a estudar a história do povo hebreu. Por quê? Porque se a gente não entender a história do judaísmo, a gente não entende a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, tá? Então, é importantíssimo a gente entender a história do povo hebreu, tá? E, se Deus quiser também, eu quero fazer vídeos também contando a história de todas as religiões. Então, estou começando pela história do povo hebreu, mas também quero fazer vídeos também, história do cristianismo, que é a nossa fé, né? A história também da igreja, e também a história também das outras religiões também. Então, aguardem aí no canal, que eu também quero fazer vídeos também contando a história de todas as religiões, o que elas creem e qual é o ponto que diverge da nossa fé cristã. Não é para a gente atacar a fé do outro, nada disso. Simplesmente para a gente entender o que cada religião acredita. Não é? Então, eu também quero fazer vídeos também, contando a história de todas as religiões, igual nós estamos fazendo com o judaísmo. Então, depois nós vamos aprender também a história do cristianismo, a história da igreja, e também a história das outras religiões, aquelas religiões também que não batem com a nossa fé. Não para brigar, para nada disso. A igreja quer, inclusive, um diálogo com as religiões, seja elas cristãs ou não cristãs, né? Claro que tem diferença. Por exemplo, isso é importante a gente entender. Com as outras igrejas, com as outras religiões cristãs, aí não é uma conversa, aí é um ecumenismo. O que é isso?
Ecumenismo é a busca pela unidade. Por quê? Porque Jesus pediu que que o cristianismo fosse um só. Né? Então, a igreja reza para que haja uma só, vamos dizer, uma só fé. Então, a igreja reza e também procura o ecumenismo, o quê? Que essas igrejas, se unam. Por quê? Porque todas elas creem no Cristo como Deus. Então, é a igreja católica, é a igreja ortodoxa e é também as igrejas protestantes, né? Que a gente procura o quê? O ecumenismo, a busca da unidade. Claro que isso é uma coisa difícil, porque nós temos pontos de divergência, não é? Mas que pelo menos haja um respeito, vamos dizer assim, não é? E com as outras religiões que não são cristãs, aí já não é ecumenismo. Por quê? Porque já não aceitam Jesus como Deus. Então, aí já é o que a igreja chama de diálogo religioso. Né? É o quê? É também um respeito, uma conversa, não é? Mas é uma coisa muito mais difícil do que com as religiões cristãs, né? Porque aí eles não têm Jesus como Deus. Aí, no caso, né, é o próprio judaísmo, né? É o islamismo, é o budismo, as religiões orientais, né? O espiritismo. Né? Então, esses aí é o quê? É um diálogo, né? Religioso, não é um ecumenismo, que aí não tem como fazer uma união perfeita. Por quê? Porque não creem no Cristo como Deus. Né? Então, aí a igreja busca um diálogo. Tá? Então, nós vamos fazer vídeos aqui específicos de cada religião, o que elas acreditam e qual é o ponto que diverge do cristianismo. Por que a gente não pode fazer, por exemplo, um ecumenismo? Não dá para fazer. Tem um diálogo. Né? O Papa já foi na sinagoga conversar com judeus, já foi nas mesquitas conversar com os muçulmanos, né? Então, o Papa quer conversar com todos. Agora, não dá para juntar. Por quê? Porque não creio no Cristo como Deus. Tá? Então, é mais fácil uma conversa, o quê? Com as religiões cristãs, né? Com os ortodoxos, né? Com os protestantes. Mesmo assim, é complicado, né? Porque ainda temos também divergências. Mas é um pouco mais fácil do que com as outras religiões que não são cristãs. Mas, mesmo assim, né, a igreja procura um diálogo com todos, tá bom? Então, se Deus quiser, nós vamos poder também estudar também o que acredita as outras religiões que não são cristãs, tá bom? Então, hoje nós vamos dar sequência à segunda parte do nosso estudo do judaísmo, ou seja, a história do povo hebreu, porque foi através deste povo que o Senhor se manifestou lá no Antigo Testamento, né? E através desse povo também que nasceu o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus nasceu dentro do judaísmo. Né? Depois, obviamente, ele rompeu com o judaísmo e fundou o cristianismo, fundou a igreja. Tá? Isso aí é o que nós vamos ver mais para frente. Então, na aula passada, nós tivemos a primeira parte. Tá? Hoje, nós vamos dar sequência com a segunda parte. Então, para a gente poder dar sequência, vamos fazer uma pequena recapitular um pouco, para a gente poder não se perder. O que a gente falou na primeira parte? Tá? A gente começou falando que o judaísmo, né, o povo hebreu, ele começou com Abraão. Então, Abraão é o pai do judaísmo, tá bom? Por isso que Abraão é chamado de o pai dos judeus, tá? Por isso que eles chamam pai Abraão. Né? Então, Abraão, para eles, né, por quê? Porque a fé judaica começou com Abraão. Está lá no capítulo 12 do Gênesis. Do capítulo 1 até o capítulo 11 do Gênesis é o que a igreja chama de pré-história bíblica. Tá? É porque não tem muita comprovação histórica. Não quer dizer, por exemplo, Adão e Eva existiram? Existiram. Não podemos negar que eles não existiram, senão a gente também não existiria. Nós viemos de Adão e Eva. Até o próprio Jesus veio de Adão e Eva. Mas não tem como a gente comprovar historicamente, por exemplo, como eles vieram, de onde, né, onde foi. Isso tudo a ciência um dia vai nos dizer, não é a Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de fé, de religião. Tá? Então, o judaísmo começou com Abraão. Tá? Depois de Abraão veio os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que lá, né, no Antigo Testamento a gente vê o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Né? A gente viu na aula passada que Abraão não podia ter filhos, né? Ele teve o filho com a escrava, da qual nasceu os muçulmanos, e depois ele teve com a sua esposa Sara, os israelitas. Né? Depois veio Jacó, de Jacó ele também teve 2 filhos gêmeos, Isaac, desculpa.
Isaac teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú também, da descendência de Esaú, veio os muçulmanos, e de Jacó os israelitas. Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, que depois, no Novo Testamento, seria sucedido pelos 12 apóstolos. Né? Eu já expliquei que o 12 na Bíblia significa plenitude, por isso que era 12. Né? E também depois vem a história de José, a história de José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, mas graças, né, a Deus, né, que do mal pode tirar um bem, ele foi governador e salvou o povo da fome. Né? Jacó veio para o Egito, depois morreu Jacó, morreu José, e aquela descendência ali que não conhecia nem Jacó e nem José, o faraó escravizou os israelitas durante 400 anos. Né? Então, os israelitas foram escravos, mas eles esperavam o libertador, que era Moisés. Né? A gente conhece a história muito conhecida de Moisés, né? Já sabemos, né, que Moisés libertou pelo poder de Deus os israelitas do Egito, né? E atravessou o Monte Sinai. Era para atravessar durante 15 dias, eles levaram 40 anos. Por quê? Por causa de desobediência e de idolatria, que eram os 2 piores pecados no Antigo Testamento. Chegaram a dizer que o bezerro de ouro era o Deus deles. Né? Olha só a que ponto chegou o pecado do povo. Não é? Mas aí Deus renovou essa aliança com o povo, deu a eles os 10 mandamentos, colocou na Arca da Aliança, que era o lugar mais santo para os judeus, para nós hoje, né, é o Santíssimo, onde se guarda as hóstias, né, o corpo e sangue de Cristo. Então, Moisés, por causa do pecado também de desobediência, lá ele feriu a rocha. Né? A gente sabe que o pecado tem a culpa e tem a pena. Né? Deus perdoou, mas por causa do pecado de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Quem entrou na terra de Canaã com os judeus foi Josué. Né? Então, Josué, que era sucessor de Moisés, ele entrou na terra prometida, o povo se organizou em 12 tribos. Né? Ali, eles tomaram a cidade de Jericó também, né? Aquela passagem bonita, né, do cerco de Jericó, que a gente faz até hoje na igreja, o cerco de Jericó. Durante 7 dias o povo ficou em oração e as muralhas caíram. Né? Aí eles se organizaram em 12 tribos, só que eles viviam no meio de pagãos, no meio de povos que adoravam muitos deuses. Então, Josué falou para eles, cuidado com a idolatria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Eles falaram, não, nós vamos servir a Deus. Mas muitas vezes eles caíram na idolatria. Né? Então, depois veio a questão dos juízes. Né? Aí tem vários juízes, Gedeão, Sansão. Conhecemos a história de Sansão, né? Ele fez uma promessa a Deus, mas ele quebrou essa promessa, cortou os cabelos por causa de uma mulher, né? Aí acabou Deus se afastando dele, mas depois ele recuperou novamente as forças e destruiu os filisteus, né? Aí depois do período dos juízes, vem o período da monarquia. O povo pede a Deus um rei. Lógico que Deus não ficou satisfeito com isso, porque o próprio rei de Israel era o próprio Deus. Então, eles pediram a Deus, ao profeta Samuel, que também era juiz e era profeta, né? Temos aquela passagem bonita lá de Samuel, no começo ali do livro de Samuel, onde Deus chama ele, né? E ele fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então, ali, Deus chamou Samuel como profeta. Além de juiz, Samuel também era profeta. E Deus colocou para Samuel essa missão de sagrar o primeiro rei de Israel, que era Saul. Foi aí que nós paramos, que é onde nós vamos continuar o nosso estudo de hoje. Então, Samuel, ele foi encarregado por Deus, como profeta, de sagrar, de ungir o primeiro rei de Israel, que era Saul, né? O rei Saul. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, né? Até o capítulo 10 ali, do 8 até o 10, a gente vê essa eleição de Saul através de Samuel, né? Que era o profeta. Então, os reis eram ungidos por Samuel. Hoje, a igreja repete isso na ordenação dos sacerdotes, onde o bispo, que faz o papel que era de Samuel, ele ordena os sacerdotes, né? Igual era lá no Antigo Testamento. Eu até falei no nosso último vídeo aí como é que é a ordenação sacerdotal, aí só vocês acompanharem aí, digitar na internet aí que vocês vão ver como que é bonito uma ordenação sacerdotal. Então, exatamente igual Samuel fazia, hoje é feito na igreja. Samuel impõe as mãos, né, no caso, do rei Saul, né, e ele se torna o primeiro rei de Israel, ou seja, o ungido do Senhor. E mesmo depois que Deus tira o reinado de Saul,
ele continua como ungido do Senhor, igual o padre. O padre, uma vez padre, padre para sempre. Mesmo que ele deixe o sacerdócio, ele continua padre, igual eu expliquei no último vídeo aí, tá? Só que Saul, ele não foi um bom rei, tá? Ele foi um rei que não foi popular, ele desobedeceu a Deus 2 vezes, foi o que eu falei. Desobediência e idolatria, gente, era pecados que Deus raramente perdoava, tá? Por quê? Porque idolatria e desobediência eram pecados, né, que ofendiam a Deus, a majestade de Deus, tá? Então Deus ele punia severamente aqueles que cometiam esse pecado. E Saul foi um deles. 2 vezes ele desobedeceu uma ordem do Senhor, né? Então Deus tirou o reinado dele. Deus rejeitou Saul, né? Inclusive ele fez uma coisa que Deus proibia. Está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28. Só vocês lerem lá, 27 e 28. Era proibido consultar os mortos, os adivinhos, né? E o que Saul fez? Saul consultou lá uma, entre aspas, né, uma espírita lá, uma mulher que era espírita, né, uma pitonissa, e pediu para falar com Samuel, que já havia morrido. E Deus puniu Saul por causa disso, porque era pecado diante da lei, não podia consultar os mortos, tá? Como a igreja diz, ensina hoje também, que a gente não pode também consultar. Nós respeitamos quem faz, mas a igreja ensina que nós não podemos fazer evocação de mortos, tá? Nós podemos pedir a intercessão deles, é diferente, né? Evocar é você chamar, fazer com que eles venham aqui dar uma mensagem para a gente, foi o que Saul fez. E Deus puniu severamente Saul por isso, tá? Então nós podemos pedir a intercessão dos mortos, é diferente. Lá onde eles estão, diante de Deus, lá eles podem interceder por nós. Agora, eu não posso chamar eles para vir aqui e me dar um recado, tá? Agora, isso a igreja ensina. Deus pode, né, fazer com que uma alma de uma pessoa que já morreu apareça. Aí não é evocação, aí não é eu que estou chamando. É Deus que permitiu. Por exemplo, quando Moisés e Eli já haviam morrido, eles apareceram conversando com Jesus, lá na Transfiguração, Mateus capítulo 17. Mas aí eles apareceram por conta própria de Deus. Deus permitiu que eles aparecessem. Tanto que Pedro, Tiago e João viram, tanto Moisés quanto Elias, e eles falam, né? Nós vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias. Mas aí Jesus falou, né? Falou que não. E aí depois eles desapareceram. Então, quer dizer, ali não foi uma evocação de morto. Ali eles apareceram por vontade de Deus. Aí é diferente, tá? Então é muito importante a gente entender isso, tá, gente? Então os mortos, eles não podem ser evocados, eles não podem chamar eles para vir aqui. Isso é pecado. Agora, Deus pode permitir que eles apareçam. Não precisa se assustar nem nada. Geralmente a igreja ensina que é para pedir oração, que é para pedir missa. Então, se você vê uma pessoa que já faleceu, não precisa ficar com medo. Mande celebrar uma missa por ele. Entendeu? Acenda uma vela pela alma dele, tá bom? Mas isso é raro. Isso não é uma coisa que acontece aí, né? Isso aí acontece com todo mundo. Não, isso é raro. Lá uma vez ou outra Deus permite. Agora, nós não podemos chamar ninguém para vir aqui. Até porque o mal pode usar isso para nos enganar. Isso aí a igreja nos ensina também. Tá? Então, cuidado com isso, tá? Se aparecer que Deus permitiu, é diferente. Agora, nós podemos pedir a intercessão deles. É diferente. Tá? Até mesmo uma pessoa que já faleceu, né? Até de um parente meu. Não é pecado isso. Tá? Agora, nós não sabemos também se eles estão no céu. Né? Se eles estiverem no céu, eles podem interceder por nós, mas não é uma certeza. Né? Muita gente pergunta, eu posso pedir a intercessão da minha mãe, do meu pai, que já morreu? A igreja não proíbe. Agora, a igreja não tem certeza se eles estão no céu. Se eles estiverem lá, eles podem interceder por você. Agora, os santos canonizados, a igreja tem certeza. Então, esses, a igreja diz, esses você pode pedir sem medo, esses podem interceder por você. Porque esses a igreja tem certeza que estão no céu, intercedendo por nós. Nossa Senhora, os anjos, os santos canonizados. Agora, aqueles que a igreja não canonizou, não é pecado você pedir. Agora, não temos a certeza se eles estão no céu ou não. Então, é importante a gente entender isso. Então, Saul, ele cometeu esse pecado grave e ele foi tirado dele o reinado, né? Então, o que aconteceu? Deus, né, mandou Samuel ungir o 2º rei de Israel, que era quem? Davi. Né? Isso está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16.
Então, Saul foi rejeitado por Deus, então Deus mandou Samuel ungir Davi. E a Sagrada Escritura diz que Davi era o rei segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi ele foi 90% fiel a Deus, tá? Ele só cometeu um pecado grave, gente, infelizmente, porque nós somos humanos, nós somos frágeis, pecadores. Então, o único pecado grave que ele cometeu foi lá com a Betsabé lá, né? Ele viu lá, né, a mulher lá tomando banho lá, se encantou com ela, só que ela era casada com Urias, que era o general do rei Davi. Então, o que ele fez? Ele matou lá o Urias, mandou botar ele na guerra para que ele morresse, para que ele pudesse ficar com a mulher dele. Porque nessa época, os reis tinham muitas mulheres. Nessa época, não era pecado. Os reis tinham muitas mulheres. Só que essa foi pecado porque ela era casada. Então, ele matou o general dele para ficar com a mulher dele. Então, ele já tinha cometido adultério com ela antes dele morrer. Então, aí ele cometeu adultério, né, que ela era casada, e depois mandou matar ele para ficar com a mulher dele. Então, aí Deus ficou, né, vamos dizer assim, com raiva dele. Vamos dizer assim, puniu ele. Então, o filho que ele teve o filho do adultério acabou morrendo. Né? É aquilo que eu falei, o pecado ele tem a culpa e tem a pena. Então, aquilo que você faz de errado traz consequência. Então, o filho, né, que ele teve do adultério acabou morrendo. Entendeu? Então, o pecado ele é terrível por causa disso. Ele tem duas consequências, a culpa e a pena. A culpa é perdoada pelo arrependimento e pela confissão. Agora fica a pena, o estrago que o pecado fez. Igual eu falei, se você matar uma pessoa, você não tem como reparar. A pessoa não vai voltar. Então, você tem que reparar de alguma forma. Então, infelizmente, o filho dele teve que morrer. Não é? Mas aí ele se arrependeu profundamente, ele se arrependeu e fez o Salmo 50. Né? Então, Davi, né, ele se arrependeu profundamente, ele reconheceu que errou e ele fez o Salmo 50 pedindo perdão a Deus, Deus o perdoou e aí dali para lá ele foi 100% fiel a Deus. E Davi, ele foi um rei muito importante para Israel. Por quê? Porque ele unificou as tribos de Israel. Então, ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. 40 anos. O 40 na Bíblia também significa plenitude. Eu já expliquei sobre isso. Os números na Bíblia significam plenitude. Não é? Então, acabou que ele unificou todo o reinado de Israel. Então, ele foi o maior rei de Israel. De todos os reis de Israel, ele foi o maior, o rei Davi. Não é? Tanto que Deus, através de um outro profeta chamado Natã, falou que, através da descendência dele, nasceria o Messias. Isso está onde? Isso está no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no versículo de 1 até 17. O profeta Natã, ele vai para Davi e fala que através da descendência dele nasceria o Messias, né? E que o filho dele reinaria sobre Israel. O filho dele seria Salomão, não é? O filho de Davi, mas também Jesus, porque Jesus também é chamado filho de Davi. A gente vê várias vezes no Novo Testamento, né? Jesus, filho de Davi, né? Não é verdade? Por quê? Porque Jesus é da descendência de Davi. Entenderam? Tanto que os dois eram de Belém. Davi era de Belém, nasceu em Belém, e Jesus também nasceu em Belém. Né? E eles eram da tribo de Judá. Né? Nossa Senhora, São José e o próprio Jesus, eles eram da tribo de Judá. Então, por isso que fala lá, Jesus, filho de Davi, porque ele era da descendência de Davi, do rei Davi. E a Bíblia fala que Davi era o rei segundo o coração de Deus, por causa disso, porque ele era fiel a Deus. Não é? Ele sempre foi fiel a Deus, a não ser esse pecado que eu falei aí no começo. Tá bom? Então, por isso que fala lá, Jesus, filho de Davi, aquele ceguinho, né? O Bartimeu, né? Filho de Timeu. Ele falava, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Por quê? Porque ele sabia que o Messias era descendente de Davi. Então, o que ele reconheceu em Jesus o Messias. Por isso que Jesus foi lá e curou ele. Entendeu? Então, Davi foi um rei importantíssimo para Israel. Né? Ele reinou, então, 40 anos sobre Israel. Ok? Só que aí Davi ficou velho, não é? Já não podia mais reinar sobre Israel, e depois entrou o seu filho, seu sucessor, que era Salomão. Não é? O filho de Davi, ele também teve vários filhos, com várias mulheres, Davi. Nessa época, já expliquei, né? Não se adotava ainda a monogamia, igual no Novo Testamento, não é? No Novo Testamento, não, é uma só mulher, né?
igual era lá antes do pecado, né? Mas com o pecado que entrou, então Deus tolerava a poligamia. Então, nessa época, os reis tinham muitas mulheres. Então, Davi, através das suas muitas mulheres, né, ele teve Salomão, que era inclusive filho de Betsabé, que era a esposa de Urias, que ele, né, havia matado. O filho deles morreu, o filho do adultério, aí depois ela engravidou novamente e nasceu Salomão. Né? E Salomão foi o rei de Israel, sucedeu Davi. Salomão, ele tinha uma grande inteligência, não é? Deus deu a ele um poder muito grande de ser muito inteligente. Ele era muito rico, não é? Porque nessa época, né, os reis tinham riquezas, não é? Então, o que aconteceu? Salomão, ele passou a ser muito rico, e como ele tinha muitas mulheres, infelizmente essas mulheres levaram ele para a idolatria, entendeu? Porque ele tinha muitas mulheres, né? Muitas mulheres mesmo. Só que ele não tinha só mulheres judias, não, ele tinha mulheres pagãs também. E essas mulheres pagãs levaram Salomão para a idolatria. Aí, infelizmente, ele acabou cometendo o pecado de idolatria e Deus acabou também punindo Salomão. Mas antes, ele fez uma coisa boa, o quê? Ele construiu o templo de Jerusalém, não é? Aquele templo bonito lá dos judeus, né? Não estou falando do templo do Edir Macedo, não, tá, gente? Estou falando desse templo aí, lá da Igreja Universal, não. Esse aí é o templo falso, tá? Eu estou falando do templo de Jerusalém lá mesmo, onde os judeus, só existe hoje lá o Muro das Lamentações, onde os judeus ficam lá rezando e batendo a cabeça, não tem? Então, o Papa já foi visitar esse muro várias vezes. Só ficou o muro, o alicerce, porque esse muro foi destruído. Então, Salomão foi quem construiu o templo a pedido de Deus. Davi já queria construir, mas Deus falou, não, quem vai construir o templo vai ser o seu filho, Salomão. Isso está onde? Está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 6 e 7. E, inclusive, nesse templo tinha várias imagens, né? Muita gente fala que Deus proibia imagens, mas no templo de Jerusalém tinha muitas imagens. Leiam lá. Primeiro Reis 6 e 7, vocês vão ver lá muitas imagens de querubins, de boi, leão, várias imagens. Então, como é que Deus era contra a imagem? Deus não era contra a imagem, Deus era contra imagens de ídolos. Tá? Mas nós vamos fazer um vídeo só sobre isso para explicar melhor. Então, Salomão construiu o templo de Jerusalém, antes de cair na idolatria. Né? Infelizmente, depois ele acaba caindo na idolatria. Tá? Por causa disso, ele foi punido por Deus. Né? Depois que ele morreu, o que aconteceu? Aconteceu uma ruptura entre os filhos de Salomão. Né? Ele teve vários filhos também, porque ele tinha muitas mulheres. Não é? Então, esse reino acabou se dividindo. Era um reino só, Jerusalém. Então, acabou ficando, das 12 tribos, 10 tribos ficou no norte e 2 tribos ficou no sul. No sul ficou só Judá e Benjamim, dos filhos de Jacó. Né? Dos 12 filhos de Jacó, 2 tribos ficaram no sul, com a sede, a capital em Jerusalém, e os outros 10 foram para o norte, com a capital na Samaria. Entendeu? Então, houve essa ruptura. E quem era o rei? No sul era o filho de Salomão, que se chamava Roboão, e no norte era o outro filho de Salomão, que se chamava Jeroboão. Entendeu? Então, houve essa ruptura depois da morte de Salomão por causa do pecado de Salomão, da idolatria. Olha o que... Por isso que eu falei, o pecado, gente, ele é terrível por causa disso. Ele causa consequências para a pessoa, né? E para toda uma... Eu já expliquei essa questão do pecado, né? Ele traz consequências para a pessoa que peca e para o mundo de uma forma geral, entendeu? Acaba acarretando coisas ruins. Então, isso foi muito ruim para Israel, não é? Porque dividiu, entendeu? O pessoal do sul ficou mais fiel a Deus, mas o pessoal do norte se misturou com muita gente pagã e começou a dar muita idolatria. E Deus começou a punir esse povo. Entendeu? Deus começou a falar, se vocês continuarem na idolatria, eu vou abandonar vocês. E Deus abandonava. Toda vez que o povo cometia idolatria, Deus abandonava. É igual acontece hoje. Não é? Então, por que acontece tanta coisa ruim hoje? Porque o povo abandona Deus. Então, quando o povo abandona Deus, Deus vai embora. Mesma coisa que acontecia lá, acontece hoje. É pandemia, né? Deus eu já expliquei sobre isso, né? Então, o que acontece? Quando Deus vai embora, a escuridão acontece. E a mesma coisa aconteceu com Israel. Né? Eles cometiam a desobediência e a idolatria, Deus abandonava. Quando eles se arrependiam e voltavam para Deus, aí Deus voltava novamente a abençoar Israel.
Através de quem? Através dos profetas. Aí começa a agir a figura dos profetas, que eu quero explicar agora. Então, quando você for ler o livro dos profetas no Antigo Testamento, você tem que entender em qual época que eles viveram, para você entender de que eles estão falando. Por exemplo, eu vou começar a explicar para vocês aqui agora. Essa questão da divisão do Reino do Norte e do Sul está no primeiro livro de Reis, no capítulo 12. Tá? Então, acontece essa divisão aí. Aí, dali para lá, a gente vai começar a ver essa questão, né, dessa divisão entre as tribos do Norte e as tribos do Sul. Tá? No Reino do Sul, tá? Quais são os profetas que atuaram para poder animar o povo e para falar para o povo não cometer idolatria? Tá? No Reino do Sul, que era as tribos de Judá e de Benjamim, só ficou 2 no sul, as outras 10 foram para o norte, para Samaria, as do sul ficaram em Jerusalém. Atuou quais profetas? Atuou o profeta Elias e o profeta Eliseu, os 2 maiores profetas do Antigo Testamento, gente. Elias e Eliseu. Né? Lembra que eu falei lá que Elias apareceu na transfiguração, conversando com Jesus? Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. E também Eliseu. Entendeu? Então, eles atuaram nessa época, né? Que houve essa ruptura. Então, eles começaram a profetizar no Reino do Sul, no Reino de Jerusalém, na tribo de Judá e de Benjamim. Tá? Eliseu foi um profeta extraordinário, Elias também, não é? Então, é só a gente ler lá, a partir do capítulo 17 do livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, a gente vai começar a ver a história de Elias e de Eliseu, que eu não vou falar aqui agora, para a gente poder ganhar tempo. Mas leiam depois a história dos profetas Elias e Eliseu, que é belíssima, né? Eles foram fiéis 100% a Deus, né? E por isso que Deus fez com que eles profetizassem para o povo, para que o povo não cometesse idolatria, não cometesse desobediência, porque senão Deus ia abandonar o povo, entendeu? E no Reino do Norte, quem foi que profetizou no Reino do Norte? Profetizaram os profetas Miqueias, tá? No ano 725 a.C., né? E também o profeta Amós, tá? E também o profeta Oséias, no ano 750 a.C. Então, esses profetas, eles atuaram no Reino do Norte, para poder pregar para o povo, né, para que o povo não cometesse idolatria. E também começou a profetizar o profeta Isaías. Eu quero explicar a questão de Isaías aqui para vocês entenderem. O livro do profeta Isaías, ele tem 3 partes, tá? Só para você entender. Do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 39, é dessa época que eu estou falando, tá? No ano mais ou menos 750, mais ou menos, antes de Cristo, Isaías começou a profetizar. Então, do capítulo 1 de Isaías até o 39, é dessa época, ou seja, antes do exílio da Babilônia, ou seja, antes do povo de Israel ser levado para a Babilônia. Então, para quê? Isaías falando para o povo, ó, não cometa isso, não faça isso, senão vocês vão sofrer as consequências, tá? Então, foi o próprio Isaías quem escreveu, entendeu? Agora, tem também a segunda e a terceira parte de Isaías, que não foi o profeta que escreveu, foi um discípulo dele, tá? Então, a segunda parte de Isaías é do capítulo 40 até 55. Então, no capítulo 40 de Isaías até 55, ele foi escrito durante o exílio da Babilônia, quando o povo de Israel, foi levado de Jerusalém para a Babilônia. Então, quando eles estavam presos lá na Babilônia, né, um discípulo do profeta Isaías escreveu a segunda parte, do capítulo 40 até 55. E quando o povo voltou para Jerusalém, depois do exílio, aí foi escrito os outros 10 capítulos, do capítulo 56 até 66. O profeta Isaías tem 66 capítulos. Então, se você pegar lá, né, de Isaías de 1 a 39, é dessa época, antes do exílio. De 40 a 55 é durante o exílio. E de 56 a 66 é depois do exílio. Então, para a gente entender de que o profeta está falando, a gente tem que entender também qual época que o livro foi escrito. Então, ele não foi escrito de uma vez só. Ele foi escrito por partes, vamos dizer assim. Mas foi mais ou menos isso que eu expliquei para vocês, tá? Por isso que o livro do profeta Isaías ele é bem grande, ele tem 66 capítulos, tá? Porque ele não foi escrito de uma vez só, ok? Então,
Aconteceu, então, essa questão, não é? Dos profetas profetizarem, não é? Só que aí aconteceu o quê? Lá no Reino do Norte, como eu falei, aconteceu que eles cometiam muita idolatria, não é? Por quê? Porque eles começaram a se misturar com muitos povos pagãos, o pessoal da Samaria, entendeu? Então, por isso que os judeus, eles não gostavam dos samaritanos. Lembra da passagem da samaritana com Jesus? Que Jesus pediu água para ela e falou, por que você vem me pedir água se os judeus não se dão com os samaritanos? Por quê? Por causa dessa época. Por quê? Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos, por quê? Porque eles julgavam que os samaritanos eram pagãos. Por quê? Porque eles se misturavam com os pagãos. E o judeu, ele é muito nacionalista, né? Ele não gostava de se misturar com outros povos. Para quê? Para que não acontecesse. Eles estavam corretos. Por quê? Porque acabavam levando eles para a idolatria. É igual hoje, você que é católico. Você deve casar com uma pessoa que é católica. Igual eu falei aqui a questão das religiões. Nós vamos estudar sobre isso, né? Você é católico, não pode casar com uma pessoa de outra religião. Por quê? Não é a mesma coisa, né? Pode até dar certo? Pode, mas é mais difícil. Então a igreja fala, é bom que o católico case com o católico. A igreja até aceita fazer um casamento entre um católico e um protestante, a igreja aceita fazer, né, com algumas regras, né? Com pessoas de outras religiões, a igreja também até aceita fazer, mas é mais complicado. O bispo tem que autorizar, né? Porque é mais complicado, gente. Porque as fés são diferentes, os deuses são diferentes. Então, o correto é católico casar com católico, né? Protestante com protestante, espírita com espírita, né? Muçulmano com muçulmano e judeu com judeu. Então, acontecia também, a gente vai ver mais para frente, dos judeus casar com mulheres que não eram judias. E acontecia o quê? Levava eles para a idolatria. Então, eles estavam, de uma certa forma, com a razão, não é? Eu penso que cada um tem que casar com a respectiva religião da pessoa. Por quê? Porque é complicado, entendeu? Pode dar certo? Pode, mas é mais difícil, né? A pessoa que casa com uma pessoa de uma religião diferente, entendeu? Então, o que aconteceu? O rei da Assíria, chamado Sargão II, ele tomou, né, a Samaria, não é? E levou o povo da Samaria para a Síria, o chamado cativeiro da Síria, tá? Então, cada rei que tomava aquele povo, através da guerra, levava aquele povo como escravo. Como eles estavam na idolatria, eles não estavam com Deus, Deus deixou eles ir para lá o cativeiro da Assíria. Isso foi no ano 722 a.C. Isso está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 20. Tá? Primeiro livro de Reis, no capítulo 20. Então, agora você sabe por que os judeus não se davam com os samaritanos. Porque os judeus consideravam eles como pagãos. Tá? Então, por causa disso. Porque eles receberam influência de outros povos. Tá bom? Então, esse povo do norte, ele ficou, então, escravo lá da Assíria, do rei da Síria, não é? E o pessoal da tribo do sul, de Judá, em Jerusalém, eles começaram a ter um pouquinho de paz quando eles não cometiam idolatria, mas eles também caíram na idolatria, infelizmente, não tanto quanto o pessoal do norte. Alguns reis foram fiéis a Deus, né? O rei Josias, o rei Ezequias, poucos reis foram fiéis a Deus, mas houveram alguns. Mas também houveram reis também que não eram fiéis a Deus. O rei Acabe, que era terrível, né? A mulher dele, Jezabel, que era terrível também, teve até uma série há pouco tempo também sobre ela também, né? Ela matou lá o cara lá para ficar com a vinha dele, Nabote, né? Então, era terrível, né? Então, eles também cometiam também muitos pecados. Então, aí começou a vir também o castigo de Deus, ou seja, Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, começou a levar eles lá para a Babilônia, chamaram cativeiro da Babilônia, ou exílio da Babilônia. Só que antes atuaram alguns profetas. Para quê? Hoje, essa área que é a Babilônia, a Síria, hoje é o Iraque, tá? Hoje para nós é o Iraque, entendeu? Então, os profetas, eles começaram a denunciar a idolatria do povo também, quando o povo cometia. Quais são esses profetas? Então, eu vou ler para vocês. São os profetas Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e Ezequiel. Então, esses profetas, eles atuaram nessa época, mais ou menos no ano 578, do ano 722
até o ano 578 a.C., esses profetas atuaram, né? Então, quando você for ler esses profetas na Bíblia, vocês têm que entender em qual época que eles atuaram, ou seja, na época, né, que o povo estava indo para a Babilônia, no exílio da Babilônia, antes do povo ir, tá? Do ano 722 até o ano 578, tá? Aí, no ano 622 a.C., o rei Josias, que era um rei bom, que era temente a Deus, ele promoveu uma reforma religiosa em Israel, para que Israel não cometesse a idolatria e não fosse ele todo para a Babilônia, que uma parte já tinha ido, entendeu? Então, para o povo não ir todo para a Babilônia, então o profeta Josias fez essa reforma religiosa, mas ela não teve muitos resultados. O povo voltou a desobedecer a Deus, voltou para a idolatria, não é? Aí, no ano 598, o rei Nabucodonosor aí levou todo o povo para a Babilônia. Aí não ficou ninguém, entendeu? Aí foi pior ainda. O que o rei Nabucodonosor fez? Incendiou o templo de Jerusalém, que Salomão havia construído, não é? Botou fogo em Jerusalém e levou o povo todo preso para Babilônia. Isso foi no ano 598 a.C., o chamado exílio da Babilônia. Tá? Isso aí está lá no segundo livro de Reis, dos capítulos 22 até o capítulo 25, tá bom? Então, o rei, o pessoal, né, os chefes, 7.000 guerreiros foram levados para a Babilônia, entendeu? Então, o que aconteceu ali? Né? Eles começaram a cultivar a terra ali na Babilônia, né? A fazer comércio, a se dedicar à indústria, não é? E se organizar ali em comunidade, na Babilônia, o povo de Israel, não é? Porque eles foram levados presos para lá. E Jerusalém foi toda destruída, né? O templo foi queimado, né? E eles foram levados para a Babilônia. Mas eles tiveram, vamos dizer assim, dentro do possível, eles tiveram uma vida mais ou menos ali, vamos dizer assim, boa. Só que eles não podiam prestar culto a Deus, né, por causa do rei Nabucodonosor, que ele tinha vários deuses, né? A gente vê lá no livro de Daniel que o rei mandou botar até o pessoal lá na fornalha, não é? Daniel na cova dos leões, aí já não é mais o rei Nabucodonosor, já é o rei Dario, por causa de uma coisa lá que fizeram lá, que Daniel não teve culpa, né? Mas é dessa época. Então o povo começou a sentir tristeza, porque eles estavam, além de eles estarem numa terra de pagãos, eles não podiam prestar culto a Deus, porque o templo estava destruído. Isso está onde? Isso está lá no Salmo 136, dependendo da tradução, tá, gente? Dependendo da Bíblia. Se é a Bíblia de tradução hebraica, é o 136. Se é de tradução grega, é o 137, tá? O Salmo ele tem uma divisão aí, é o mesmo Salmo, só que por causa da divisão aí da tradução da Bíblia hebraica ou da Bíblia grega, ficou uma certa divisãozinha aí. Então, se você tem a Bíblia da tradução hebraica, por exemplo, de Jerusalém, é o Salmo 136. Se você tem a Bíblia da Ave Maria, aí é o Salmo 137. Mostra essa parte do povo triste ali na Babilônia, não é? Tem até uma música, né? Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Por quê? Porque eles estavam longe da terra deles, sem poder prestar culto a Deus. Então, eles ficavam tristes com isso. Entendeu? Então, eles ficaram ali um bom tempo, ali 70 anos ali, e ali atuou o profeta Ezequiel. Tá? O profeta Ezequiel atuava ali para quê? Para animar o povo, né? Para que o povo ali tivesse fé em Deus, que o povo iria sair dali e depois iria voltar para Jerusalém. E aconteceu mesmo, é o que nós vamos ver, né, no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E é dessa época a segunda parte do livro de Isaías que eu falei. Lembra que eu falei? Então, Isaías, a primeira parte foi antes, naquela época lá que eu já falei, e dessa época é a segunda parte do livro de Isaías, ou seja, do capítulo 40 até 55. Tá? Nosso próximo vídeo, nós vamos continuar daqui. Então, o povo está onde? Está no exílio da Babilônia, tá? Preso, né, na Babilônia por Nabucodonosor. Então, na próxima aula, nós vamos ver o povo voltando para Jerusalém, reconstruindo o templo, o segundo templo, não é? E depois nós vamos caminhar, então, com a terceira parte, então, do nosso estudo da história, então, do povo hebreu. É muito ampla, é muito grande, né? A história do povo hebreu. Então, nós temos que ir devagar, para a gente também não correr, para a gente poder entender. Tá? Então, a nossa terceira parte, então,
vai ser, então, da volta do povo para Jerusalém, né, e a reconstrução do Templo de Jerusalém. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Peço a vocês que se inscrevam, você que ainda não se inscreveu, você que é católico e quer aprender mais sobre a nossa fé católica, né, nós estamos aí fazendo um estudo, né, da Sagrada Escritura, e também temos também algum tema da nossa fé católica para a gente poder estudar e debater. Tá? Então, peço a vocês aí a inscrição de vocês, passem para outras pessoas, tá? Que a gente possa, então, aí, ter vários aí, vídeos aí para que a gente possa entender sobre a nossa fé católica. Deixa aí também as perguntas de vocês, dúvidas, né? Os comentários, tem pouca gente comentando nos vídeos. Eu peço para que vocês comentem, deem sugestões, algum tema, alguma dúvida, né? Dos vídeos que eu estou fazendo, alguém não entendeu alguma coisa que eu falei, tá bom? Deixem aí nos comentários aí, tá bom? Eu peço aí a colaboração de vocês. Amém? Então, vamos agradecer a Deus, pedir a Ele que nos abençoe nesta noite, que temos uma semana abençoada, né? Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela intercessão de Nossa Senhora, né? De todos os anjos e santos de Deus, estivemos e permaneceremos sempre unidos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.